Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos iniciar o nosso estudo primeiro, como sempre, com uma música. Daqui a pouco a gente volta, né? Aí vamos aproximar aqui para a gente colocar a música aqui para tocar, ok? Antes do tempo, além do espaço, onde a luz encontra seu abraço, pro ar que é essência sem fim, o princípio que habita em mim, o silêncio eterno ressoa a criação, uma dança divina, pura inspiração. Oh, porque é fonte celestial, primordial, essência imortal. Emana as luzes, revela o mistério. No teu abraço, encontro imperatório. Propator, guardião do saber, Pai eterno que irá renascer no pleno onde reside a perfeição, sustentas a ordem, pura devoção. Emanações de sabedoria ligam o divino à nossa vida. Ó, luz, fonte celestial, Pai primordial, essência imortal. Emana as luzes, revela o mistério. No teu abraço, encontro imperatório. Propator, guardião do saber, Pai eterno guia a renascer. No pleno onde reside a perfeição, sustentas a ordem, pura devoção. Emanações de sabedoria ligam o divino à nossa vida. Oh, luz, fonte celestial, Pai primordial, essência imortal. É pelo que noma e o peroma, a alma busca sua jornada, liberando-se da ilusão, uma pura união. Sofia cai, mas renasce a esperança, no ciclo eterno da dança. Porque e propator, unidos no amor, no silêncio. Muito bem, essa música é excepcional, né? Então, se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá? E se você quiser ser um parceiro, colaborador deste canal, você pode fazer a sua colaboração através do pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Então a gente está produzindo aí, né? A gente já produziu alguns vídeos que a gente foi colocando agora em série, né? Nós estamos dentro de uma série chamada Criadores, Mitologia ou História, tá? E nós já fizemos algumas abordagens importantes, do tipo que nós começamos a ver, né? Começamos lá pela ideia de uno, né? Propator, né? Proargue, e nós estamos fazendo toda uma pesquisa filosófica para a gente explicar todas essas características, né, gente? Importante. Aqui no canal a gente não tem nenhuma pretensão absolutamente de nada. Agora, a gente preza por aquilo que pode ser explicável. Uma vez uma pessoa veio comentar e dizer: "Oh, você está tentando explicar o inefável", né? Aí depois do comentário dele, ele começou a explanar o que era o inefável. Você vê que absurdo. A pessoa vem criticar
e começa a explicar o que é. Né? Então, são pessoas, é impressionante como a gente encontra pessoas que acham que sabem tudo, que têm, já são a última bolacha do pacote, né, e tal. Eu fico impressionado com isso. Mas por que, Robson, tio Robson, isso acontece? Por causa da ignorância. E no estudo de agora, nós vamos abordar um aspecto interessante disso, que é o conceito de arguer. Né? Porque há uma confusão por aí, e eu já vi canais falando sobre. Não estou dizendo que eles estão falando errado, estou dizendo que pode haver distorções a respeito desses conceitos, que vão trazer confusão e não explicação de nada. Ok? Então, a gente vai analisar isso aqui e você vai gostar do que a gente vai estudar, porque vai envolver um pouco a nossa interpretação da Bíblia, né? Dos conceitos bíblicos. Por exemplo, do tipo proargue, né? Do conceito de se existe um proargue, um antes do argue, né? Então existe um primeiro princípio, né? Certo? Então nós vamos analisar isso aqui, e aí eu convido você a ficar com a gente, tá certo? Vamos lá. Então, vamos já aqui para a apostila, depois a gente vê se precisa ir para o quadro. Bem, vamos a fazer uma análise da seguinte questão, tá? As palavras que iniciam a Bíblia, tá? A Septuaginta, pessoal, começa com a palavra enargue, tá? Essa palavrinha bem aqui, ó. Ok? Então, a Septuaginta começa com esse termo enargue, né? Que no hebraico é essa palavrinha aqui, ó. Ok? Que é essa aqui. Ok? Por que é importante entender isso? Porque você vai ver que há uma interpretação meio que ardilosa sobre esses conceitos. E nós vamos ver que tem algumas coisas que não contaram para a gente. Então vamos lá. Tá? As palavras enargue do grego e bereshit do hebraico têm uma relação profunda, especialmente no contexto da criação e na literatura religiosa, refletindo conceitos fundamentais que se ligam à Sofia e ao Logos do pensamento gnóstico e filosófico. Veja bem, olha a profundidade que você vai mergulhar nesse tema. Tá? Você entrará dentro de um mundo de conceitos que muitas vezes passam despercebidos. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto número 1 é o significado, tá, da palavra, o significado do uso de enargue e bereshit. Tá? Então vamos lá. O primeiro é o grego, tá, que vai denotar isso aqui, né? Vamos lá. Enargue, né? Esta expressão grega significa no princípio ou no começo. Preste atenção no que vai ser explicado aqui. E é encontrada na abertura do Evangelho de João, enargue en o logos. No princípio era o logos. A palavra argue se relaciona não só com o início temporal, tá? Mas também com o princípio fundamental, a origem ou a causa, olha aqui, ó, de todas as coisas. Perceba que não está denotando somente
é o início temporal do mundo, tá? Do planeta, do universo, como alguns costumam fazer. Certo? Essa palavra em argue tem a ver com a causa de todas as coisas. Entenda, porque depois a gente vai observar algumas, se não nesse vídeo, mas no outro, a gente vai observar algumas coisinhas que estão ligadas a isso. Então, e depois vem a palavra, tá? Aqui a palavra Bereshit, ó, que vem na Bíblia hebraica, ok? Em argue na Bíblia é Septuaginta grega, ok? Esta é a primeira palavra da Bíblia hebraica abrindo o livro do Gênesis, no princípio. A palavra Reshit vem da raiz Rosh, que significa cabeça, início ou princípio, sugerindo um começo tanto temporal quanto essencial. Está aqui, ó. Tá? Então a gente vai marcar essa palavra quanto essencial, porque não está denotando somente princípio temporal. É aí que começam os equívocos. Tá? Então vamos lá. Relação, tá, com a Sofia e o Logos. Tá? Mas, tio Robson, por que é a relação com a Sofia e com o Logos? Porque nós vamos entender que algumas pessoas começaram a confundir a Sofia com o Cristo, né? Ou com o Logos, como se fossem um ente só. E não é. Eis aí, Guilherme. Porque os gnósticos, Valentim fazia os pares né, desses sígias. Né? Então, quer dizer, ali havia o princípio feminino e masculino. Substância e forma. Então você já começa a entender, opa, tem alguma coisa. Né? Tem alguma coisa. O que é que a gente... qual é essa alguma coisa? Né? Então, nós veremos, né, que não está... os tradutores da Bíblia, pessoal, eles... Porque todo tradutor é um traidor. Não é? Porque nós sabemos que os tradutores da Bíblia, ligados aos seus princípios religiosos, eles começam a fazer uma tradução e optam por fazer traduções convenientes que escondam alguma coisa. Tá? E esse é o grande problema. Por isso é um princípio. A ignorância é tão grande das pessoas que elas não param para ligar os pontos. Então, né, ficam meio que perdidas. Então nós vamos pegar aqui, né, e vamos voltar aqui. Olha aqui. Né? Então, Sofia, ok? Aqui, nós vamos entender isso aqui. No pensamento gnóstico, Sofia é uma emanação do pleroma, o reino da plenitude divina. Ok? Isso daí nós já sabemos. Tá? E isso aqui é importante você entender. E representa a sabedoria divina. Sua queda, que leva à criação do mundo material, simboliza um desvio do conhecimento perfeito. Ela é vista como uma figura central na narrativa da criação e da busca da redenção. Embora Sofia não apareça diretamente, olha só, não apareça diretamente na palavra em argue, tá? Ou em Bereshit,
Preste bem atenção. Tá? Em Bereshit, certo? Ela está implícita como a sabedoria ou a inteligência por trás da criação e queda que introduz o caos e a matéria. Então, o que é que ele está dizendo para nós? Que por trás das palavras em Argue, tá? E Bereshit está implicitamente a sabedoria. Veja que eu já até fiz um vídeo explicando isso, e dizendo que os próprios rabinos dizem que este princípio poderia ser por meio de um princípio, seria por meio de um principal, tá? Por meio de um primeiro, de um cabeça, certo? Por meio de uma substância. Olhe, presta atenção nisso. Ok? Por meio de uma substância. Lembrando que a Sofia, pelos gnósticos, ela, ao se chocar com Kenoma, com limites, com Oros, ela provoca a criação da matéria. Entendeu? E provocando os primeiros tijolos, né? Diríamos assim, os primeiros átomos, né? Ela fornece para o Yaldabaoth, o demiurgo, tá? O Javé, o Jeová, o Enlil, o Brahma, etc. Essa substância do qual ele vai utilizar para criar a matéria. Então, ela não é a criadora da matéria. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Tá? Mas ela fornece os elementos para a criação da matéria. Tá? As primeiras substâncias. Então, você está entendendo que implicitamente na palavra em Argue e em Bereshit está a figura de Sofia. Mas a Sofia não é o Cristo, gente. E nem é o Logos. Tá? Portanto, associar esses dois personagens num só, como eu já vi no canal o cara dizer, né? Que o demiurgo criou tudo por meio do Logos. Associando a figura de Sofia, o Logos à figura de Sofia não. Porque eles pegam um texto e dizem assim, por meio dele tudo foi criado e nada do que foi criado se fez sem ele. Então deduzem que o Evangelho de João está dizendo que este princípio é o Logos. Tá? Ora, concluir que a sabedoria é, diremos assim, esse em Argue, esse Bereshit, não coaduna. Tá? Diríamos, não tem nada a ver, porque vocês vão perceber isso. Porque aí nós estaríamos dizendo que o Logos, o Filho Eterno, que é superior ao Demiurgo e ao Enlil, ao Jeová, ao Javé, essa coisa toda, que é superior ao Demiurgo, nós estaríamos dizendo que o Logos foi usado pelo Demiurgo para criar a matéria. Acho que tem alguma coisa errada nisso. Tá? Então vamos lá.
Se a gente entender, olha só, tá? Que ela está aqui, ó, de forma implícita, como sabedoria ou inteligência por trás da criação do caos e da matéria, ok? Aí você entende por que os gnósticos estabeleceram e falavam exatamente isso, né? Então, olha, aí você vai entender agora o princípio logos, verbo, que é uma tradução muito apequenada, eu não sei se eu pronunciei a palavra correta, mas é isso mesmo. Apequenada porque é muito medíocre essa tradução de logos por verbo e palavra. Né? Isso é uma tradução completamente equivocada, porque o sentido de logos é tão profundo que não dá para você comportar essa ideia de verbo ou palavra. O logos é central na filosofia helênica e cristã, especialmente em João, capítulo 1, versículo 1, onde é descrito como existente, né? No princípio, com Deus. Tá? Então, ele era existente no princípio com Deus. Tá? O Logos é o princípio racional, a palavra divina que ordena e cria o universo. Tá? Aqui que começa a complicação. No gnosticismo, o Logos pode ser visto como uma extensão do pleroma, que tenta trazer a ordem e redenção ao mundo caótico. Ele é uma representação da mente divina, ligada intimamente com a criação e manutenção do cosmos. Agora vejam só. Então tem algo. Primeiro lugar. Se você diz que esse Logos é o Cristo, como é que ele pode ter participado de uma criação da matéria, tá? Do universo, se ele é uma extensão do pleroma? Né? E aí começa exatamente a confusão que as pessoas começam a fazer entre essas duas criaturas, Logos e Sofia. Tá? Na escola valentiniana, o Logos está associado a outra, tá? A outro ser. Não é contraparte de Sofia e nem é tampouco a Sofia. Tá? Nós podemos verificar logo bem aqui, ó, nos escritos a escola valentiniana, ó, que você vai ver que Logos, né, a contraparte é Zoe. Do Cristo, a contraparte é Pneuma. Né? Então, veja, ele nem pode ser identificado com o nous nem com o bitos. Então, bitos, nous, logos, tá? São Cristo. São completamente seres diferentes uns dos outros. Tá? É eis aqui a confusão que alguns fazem, tentando associar a figura do Logos ou do Cristo a Sofia, que está bem aqui embaixo. Olha aqui, ó. Cujo parceiro é Teletos. Tá? Então, não tem nenhuma relação, é absolutamente uma temeridade as pessoas fazerem tal associação, porque daí você está dizendo, então, que Jesus, que o Cristo, que o Logos, por consequência o Jesus, o Joshua, era um ser que contribuiu com o demiurgo para a criação dessa porcaria que está aí. Ora, se os gnósticos tinham uma visão negativa da matéria, e eu chamo de visão realista e não pessimista, mas uma visão realista da matéria, meu querido, então não podemos, a não ser que a partir de agora nós comecemos a desconfiar de que o Logos, o Cristo,
compactuou com toda essa porcaria aí. Ok? Então vamos lá. Então, aqui, olha, como ele vai dizer, o logos é central na filosofia helênica, né? O logos é o princípio racional. Tudo isso aqui que a gente leu, ó, tá? Ele é uma representação da mente divina, só que ele não é o nous, tá? Então, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ambas as palavras, em Agé e Bereshit, evocam a ideia de um princípio cósmico, tá? Um ponto inicial de todas as coisas. Na tradição hebraica, Bereshit marca o início da criação por Deus, pelo demiurgo, tá? Esse Deus aqui, tá? Enquanto no contexto grego e cristão, em Agé marca o início da manifestação do Logos. Olha aqui, ó. Tá vendo como a associação é profundamente errônea? Porque estão associando o Deus criador da matéria com o Logos aqui. E, por conseguinte, associando o Logos à Sofia. Tá? O Logos seria o princípio, organizador e criador. Ok? Vamos prestar atenção nisso, porque a ortodoxia cristã pautou exatamente isso na cabeça das pessoas. Por isso que tem gente que não consegue entender, meu Deus. Agora eu estou perdido. Tio Robson, eu não sei mais o que fazer, tio Robson. Não, o problema é a gente desconfundir as pessoas. Porque há uma confusão, né? Se há esse distúrbio, a gente precisa esclarecer as pessoas de que não é, né? Olha aqui, agora nós vamos ver uma coisa aqui, ó. Sofia e Logos são manifestações dos princípios cósmicos, que, embora distintos, trabalham em harmonia ou tensão. Sofia representa a sabedoria caída, uma figura que busca retorno ao conhecimento e ao pleroma. Tá? Veja bem, olha, Sofia e Logos, que embora distintos, são distintos. Tá? Trabalham em harmonia ou tensão. Sofia representa a sabedoria caída, uma figura que busca o retorno ao conhecimento e ao pleroma, enquanto que o Logos é a ordem ativa, a palavra que cria e sustenta. Assim, em Agé e Bereshit, estão simbolicamente ligadas a esses conceitos e expressões, tá? Da origem, o começo do cosmos, as forças divinas que moldam o universo. Então, veja, se Logos e Sofia são seres diferentes, tá? Então, como é que você pode dizer que eles são o mesmo ser? Que Cristo e Sofia são o mesmo ser? Aonde se encontrou isso, gente? Aonde se encontrou essa confusão? Tá? Em suma, em Agé e Bereshit refletem ideias de origem e criação que o pensamento gnóstico são associados a Sofia e Logos, tá? Sabedoria e palavra, certo? Como partes essenciais da narrativa cósmica e espiritual, onde o divino interage com o mundo material. Tio Robson? Então, se o mundo material foi criado pelo demiurgo, não pode ter sido criado pelo Logos. Se o demiurgo usou as primeiras substâncias produzidas pelo impacto da Sofia, então é mais cabível dizer que em Agé tem a ver que na sabedoria criou os Elohim, os arcontes, os céus e a terra. Estaria correto, tio Robson? Exatamente.
Aí como ficaria então, tio Robson, a tradução do Evangelho de João? Ficaria em arge, em ologos. Em logos. Então, diria, na sabedoria era o logos. Poderia, tio Robson? Poderia. Mas daí, tio Robson, o capítulo 1 do Evangelho de João diz que foi por meio do logos que foi criado todas as coisas, associando a figura do logos a Jesus. Tio Robson, está meio complicado, não tá? Dá para sair dessa encruzilhada? Dá. Né? Porque quando você pega os dois conceitos de Logos e Sofia, a gente vê que não está aí. Certo? Porque a Bíblia própria vai falar da sabedoria que estava no princípio da criação, em Provérbios 8. Tá? Vejam só. Tá? A tradução de Gênesis, olha só, prestem atenção aqui. Ó. A tradução de Gênesis 1:1, tá? Nós vamos ver essa tradução dessa forma aqui, ó. Por meio da sabedoria criou os Elohim os céus e a terra. Vamos pegar essa tradução e vamos tentar entender se essa tradução estaria correta. Por meio da sabedoria criou os Elohim, que seriam os arcontes, os céus e a terra. É uma forma de interpretação intrigante e está enraizada em tradições hermenêuticas específicas, especialmente nas leituras rabínicas, marque aqui, tá? E místicas do texto hebraico, certo? Essa interpretação, embora não seja a tradução literal, é uma possível leitura baseada no significado profundo das palavras e nos conceitos filosóficos e espirituais associados a elas. Então, ele está dizendo, apesar de literalmente não estar falando de Sofia, ela é uma tradução possível. Então, veja, é isso que nós precisamos entender. Porque está explícito para nós que a Bíblia está falando que alguém ajudou alguém nessa criação. Alguém pode dizer, mas esse no princípio não estaria sendo falado do pleroma? Não. Tá? Está sendo falado do mundo material, do mundo enquanto matéria. Tá? Então veja, a palavra, tá, Bereshit é composta da preposição be, bet, tá, certo? Que significa em, ou com, ou por meio de. Prestem atenção. Tá? Eu acho isso aqui muito mais adequado. Tá? E reshit se refere ao princípio. Olha aqui, gente. Aqui está o X do negócio. Aqui, ó. O princípio, cabeça ou início. O termo reshit pode ter implicações que vão além do simples começo cronológico, tá? Também abarca uma ideia de primazia, olha aqui, ó, primazia ou origem fundamental. Olha aqui, ó. O que está oculto nessa tradução dos primeiros capítulos de Gênesis?
uma possível tradução. Tradicionalmente, Bereshit é traduzido no princípio ou no começo. No entanto, alguns intérpretes sugerem que a preposição ber também poderia ser entendida como por meio de ou com, tá? Com a sabedoria, por exemplo, criou os Elohim, o céu e a terra. Tá? Especialmente se considerarmos um contexto mais místico e filosófico. Assim, Bereshit poderia ser lido como por meio de um princípio ou por meio de um agente. Agora, tio Robson, agora parece que está ficando claro. Então, gente, por meio de um agente. O que é que o Demiurgo fez? Então, chega aí. Tá? O Demiurgo vai, por isso que ele é um deus mimético, que só sabe imitar. Tá? Ele pegou as substâncias de Sofia, tá? Os primeiros tijolos ali que provocados pela Sofia, e por isso que a tradução correta seria com Sofia, porque ela indiretamente acabou fornecendo partes dela para que ele criasse, tá? O mundo físico, o mundo material. Portanto, a gente tem que entender que ele utilizou de coisas que já existiam. Portanto, não há criação ex nihilo. Isso é uma invenção, tá? Porque o cristianismo abraçou o Deus judaico e botou uma, né, uma ortodoxia enfurecida, que quem quer que duvidasse disso era trucidado. Mas hoje está claro para nós que o Criador da matéria não é o Deus verdadeiro, nem sequer Deus. Ok? Gente, isso é básico para você entender por que os gnósticos impactaram o mundo com a ideia deles. Né? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Ou por meio de um agente, ó, aqui. Então, isso aqui está muito mais claro para nós. Então, Sofia como um reshit. Tá? Dá para entender assim, tio Robson? Seria possível, tio Robson, que o Senhor estaria dizendo para nós que então reshit não seria o Logos, mas sem Sofia? Exatamente, você entendeu. Né? Não contava com a minha astúcia. Tá? Presta atenção nisso aí, tá, gente? Sofia, sabedoria como reshit. No livro de Provérbios 8, 22, 31, a sabedoria, Rockman ou Shockman, tá? Mas a pronúncia mais correta seria Rockman, tá? É personificada e descrita como existente no início da criação. Tá? No início da criação. Ao lado de quem? Do Deus, mas do Demiurgo. Esse Deus aqui, gente, era o Demiurgo. Quase como um arquiteto cósmico. A sabedoria declara: o Senhor me criou como um princípio, tá? Me criou como princípio do seu caminho. O que relaciona a Reshit, tá? A sabedoria divina, reforçando a ideia de que a criação ocorreu através de um princípio inteligente. Quem é esse princípio inteligente? Sofia. Ok? Olha só.
Então, as Bíblias vão trazer a explanação sobre essa palavra Elohim, que lá na Bíblia hebraica, está no Gênesis bem no início, né? Ela é um termo plural para que é traduzido como Deus, no singular, mas que também carrega um sentido de multiplicidade de poderes ou manifestações divinas. Então está aqui, ó. Multiplicidade de poder e manifestações divinas. Então está relacionado a quê, tio Robson? Ao demiurgo e os arcontes. Isso aqui. No contexto da leitura esotérica, Elohim pode ser visto como uma pluralidade de forças ou inteligências divinas atuando na criação. Pronto. Você está matando a charada aqui, ó. Tá? Estão aí presentes os arcontes. Por isso que eu sempre digo que os Elohim são os mesmos arcontes, são os mesmos Anunnaki. Tá? Criação por sabedoria, olha aqui. Tá? Nós vamos entendendo isso aí. Se lermos Bereshit como por meio de e Reshit como uma referência à sabedoria, a frase poderia ser entendida como por meio da sabedoria, criou Elohim, sugerindo que a sabedoria divina é o agente ou o princípio pelo qual os céus e a terra vieram à existência. Então está aqui. Ó. Tá? Então, o Deus bíblico, que é o mesmo Yaldabaoth, tá? Que é o mesmo Yaldabaoth, ele vai, tá, usar a matéria produzida, a substância produzida por Sofia, para criar um mundo. Ora, então, ela não é produto da criação do demiurgo. Ela é um aion. Ok? Mas, indiretamente, ela é a co-criadora pelo fato dela ter, primeiro, ela produziu as primeiras substâncias, né, que dá origem à matéria, e ela deu origem ao demiurgo. E, por conseguinte, este deu origem aos arcontes. Então, o agente principal da criação, tá, do mundo da matéria é a Sofia. Ok? Aí a gente vai dar uma olhada o que as tradições rabínica e místicas dizem a esse respeito. Então, por exemplo, o livro Zohar, tá? Ou Zohar, tá? Aqui, certo? Na Zohar, na Cabala, então fala o seguinte, tá? Aqui, ó. Na literatura cabalística, como no Zohar, existe uma ideia de que o mundo foi criado através de um princípio oculto. Olha aqui, ó. Tá? Um princípio oculto da sabedoria e de sabedoria. A sabedoria Rockman é frequentemente vista como um intermediário na criação, uma força através da qual o divino manifesta a realidade. Olha só. Estão entendendo? Tá? Este entendimento ecoa na interpretação que alude à sabedoria como instrumento da criação. Está aqui, ó. Ok? Quem usou a sabedoria para criar tudo? O demiurgo. Então não tem... Por que a Cabala ela é um modo disfarçado de ocultar o Deus bíblico e de querer associar o Deus bíblico? Vamos entender que a Cabala vai surgir muito tempo depois do Gnose, gente. A Gnose forneceu aos cabalistas, então eles foram lá e disseram, bem, agora a gente vamos disfarçar um pouco, né,
a ocultar o demiurgo, vamos dizer que o demiurgo, ele é o... Né? Então, na árvore cabalística estão lá os nomes todos os nomes de Deus, do qual eles supostamente indicam que lá na Keter, coroa, está o Yeyer, o eu sou. Ok? E vão dizer que uma das manifestações desse Yeyer, eu sou, seria o Javé. Vocês estão entendendo como a manipulação leva as pessoas a equívocos imensos? Tá? Alguns rabinos místicos interpretam, tá, Bereshit como aludindo à Torá ou à sabedoria, porque eles vão associar a sabedoria à Torá, tá, que existia antes da criação, pela qual todas as coisas foram feitas. Daí também porque os cristãos pegaram, os ortodoxos pegaram essa tese da palavra. No princípio era a palavra. Tá? Certo? Essa leitura conecta a sabedoria diretamente ao processo criativo, e não apenas como um evento temporal. Tá? Então, a coisa está ficando bem clara para nós aqui. Tá? Olha, vamos ver aqui na tradição gnóstica. Aqui. Sofia como sabedoria criadora. No gnosticismo, Sofia é vista como um princípio divino que participa da criação do cosmos, embora em um contexto de queda e erro. Ela ainda é uma representação da sabedoria primordial, prestem atenção, que influencia o surgimento do mundo material. Essa perspectiva que se alinha com a ideia de que a sabedoria divina é um agente criador. Tá? Certo? Sim, é possível, dentro de uma leitura esotérica e mística, interpretar Gênesis 1 como por meio da sabedoria criou os Elohim, os céus e a terra. Embora essa tradução não seja aceita como literal, em traduções acadêmicas tradicionais, ela captura uma interpretação rica e significativa, destacando a sabedoria, a Sofia, como um princípio fundamental e agente da criação do universo. Esta visão enfatiza que o processo criativo não é apenas um evento físico, mas também um ato da inteligência, do propósito divino, refletindo tanto o pensamento rabínico quanto as tradições místicas judaicas e gnósticas. Então, tá? Você poderá dizer assim, né? Tio Robson, então, a Bíblia está ocultando para os seus leitores de que o princípio criador que o demiurgo utilizou foi a Sofia? Exatamente. Então, foi por meio dela, foi através dela, ou com ela, que o demiurgo criou os arcontes, preste atenção, que são os Elohim, os céus, que você pode entender como, né, no grego está, no hebraico está Shaman, né, o céu das águas, esse aspecto visível que a gente tem, olhando da Terra, certo? Então você poderia dizer assim, ele criou o mundo invisível e visível. Tá? Então vejam que dentro desse contexto nós já entendemos que a Sofia tem uma parte nessa criação. O John Lambilage faz uma leitura da queda da Sofia se transformando em Gaia. Não existe isso. Porque quem, na verdade, caiu foi uma parte da Sofia.
que o Demiurgo utilizou, que é a Sophia Arcabote, a Sophia escura, tá? A Anima Mundi, a alma do mundo, e não a Sophia luminosa que está lá no paraíso, na Ogdoade, quer dizer, ela não está nem no pleroma, mas também ela não está no mundo, diríamos assim, nem no mundo físico e nem tampouco no mundo que diríamos protometafísico, tá? Ela não está, ela está num lugar muito mais próximo do Pléron, que seria o céu de Urano, ok? E Urano é entendido como o Deus primordial na cosmogonia grega, tá? Urano, que depois perde o seu poder pelo sequestro do poder feito por Cronos, e Cronos nada mais é do que Saturno, e Saturno nada mais é do que Satã, e Satã nada mais é do que o Yaldabaoth, que por sua vez é o Javé, o Iod-Ré-Vav-Ré. Ok? Então, se você não entender isso, você será enganado toda a vida por essas coisas que vêm acontecendo no meio da gente. As chamadas interpretações equivocadas, né? Então, está implicitamente na cara de todo mundo que o Demiurgo utilizou a sabedoria, tá? Aqui a sabedoria é um ente, é uma substância, tá? É um agente do qual ele utiliza para criar um mundo material, um mundo físico. Ele cria tanto um mundo físico, tá, como o moroncial. Porque o moroncial é o mundo proto-metafísico e o mundo metafísico é o pleroma, aonde ele não tem acesso. Então a Sophia, quando pediu para ser resgatados, os aeões atenderam o pedido dela, socorreram ela e levaram ela para o 8º céu. E lá no 8º céu ela permanece. Tá? E quando Cristo vem à Terra, ele vem com uma missão de despertar as centelhas divinas, quer dizer, a parte da Sophia caída que está nos humanos, a despertarem para reconhecer a sua origem. Por isso que todo mundo que desencarna, pessoal, não vai direto para nenhum canto. Se a pessoa é um desperto, ela vai, tá? E diremos assim, ela vai e chega no paraíso e de lá ela vai ficar esperando lá até a consumação de todos os séculos, quer dizer, até a restauração de todas as coisas. Restauração significa que voltar ao estado original, tá? Então, vai ser o período em que o Demiurgo não governará mais, nem os arcontes, essa realidade. E, de fato, será entregue o governo desta realidade a um outro ente. Por enquanto, Cristo não está governando nada. Ele veio despertar as pessoas, ele veio para mostrar para a gente que a gente precisa despertar. Urgente. Tá? É urgente a gente fazer esse despertamento. Está na hora. Por quê? Porque nós temos parte nesse mundo extraordinário. Né? Nós temos as energias pleromáticas, as energias aeônicas dentro de nós, nós temos a centelha divina, pessoal.
Então, quando a gente entende que o Gênesis oculta por detrás, tá? Que a Sofia foi o agente pelo qual o Demiurgo criou os arcontes, os céus e a terra. Tanto as esferas dos arcontes quanto a terra no sentido de mundo cósmico e mundo físico, tá? Ou mundo protometafísico e o mundo físico, ok? Essa foi a engenharia do Demiurgo. Então, portanto, por isso ele é chamado de arquiteto, tá? Divino, grande arquiteto do universo. Gadu. Né? Esse é o termo utilizado. Né? No entanto, ele se jacta de ter criado, dele ser o Deus. Só que ele não criou ex nihilo, ele criou a partir da substância da Sofia. Então, meu amigo, ele utilizou os elementos da Sofia para criar essa matrix, esse simulador, no qual nós estamos presos. É por isso que nós devemos despertar. Tá certo? Bem, dito isso, eu espero que você tenha entendido o nosso estudo e nós vamos voltar no próximo vídeo, ok? Eterno é sua criação, uma dança divina, pura inspiração, fonte celestial, Pai primordial, essência imortal, emanas luz, revelas o mistério, no teu abraço encontro imperatório, na plenitude do ser, encontro meu renascer, pro arquê propator,